Terra Firma. Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Eu vou convidar você para se inscrever no canal, dar like, dislike, acionar sininho, participar aí do jeito que for, indicando para outras pessoas, compartilhando o vídeo, né? E hoje, na série de performance, eu vou falar do senhor Ney de Souza Pereira. Quem seria Ney de Souza Pereira? Muitos de vocês já sabem do que eu estou falando. Ele nasceu na cidade de Bela Vista, no Mato Grosso do Sul. Eu estou falando do Ney Mato Grosso, tá? Ele nasceu em 1941, ele está com 79 anos. Cara, depois eu quero falar um negócio sobre isso. Eu bati no microfone aqui, desculpa. O Ney Mato Grosso, ele é considerado uma das maiores vozes da música popular brasileira, né? Além de cantor, ele é compositor, ele é dançarino, ele é ator e diretor, né? Ele já fez vários trabalhos, pouca gente sabe, mas ele dirigiu grandes espetáculos, aquele, por exemplo, do RPM, que tem o disco ao vivo, na época que o RPM estourou, ele que dirigiu aquele espetáculo, ele dirigiu o espetáculo do Cazuza, ele dirigiu do Chico Buarque. Então ele é um multi-artista, um dançarino fantástico, muito louco, um puta de um cantor, uma voz maravilhosa. O Ney Mato Grosso, ele começou a fazer sucesso com os Secos e Molhados, né? Eles lançaram os discos em 73, 74, estouraram. Só quem viveu essa época sabe o que foram os Secos e Molhados, assim. Os Secos e Molhados, eles conseguiram romper alguns padrões da ditadura, porque imagina aquilo que estava sendo visto dos Secos e Molhados, aquela maquiagem, aquela dança dele, aquelas músicas, né? Que grande parte são do... acho que é Cláudio César, do grande compositor dos Secos e Molhados. Aí ele vai ter um desentendimento artístico e ele vai sair em carreira solo. Então, em 1975, ele lança o disco Água do Céu Pássaro, tá? Que é o primeiro disco dele, ele começa a carreira solo dele em 75. Ele sempre manteve aquilo que ele trouxe para os Secos e Molhados, as danças, as performances. Ele é um performance, tá? Eu já vou falar aqui porque e o Ney Mato Grosso me impressiona demais. Ele lançou muitos discos, fez muito sucesso. Ele tem épocas que ele faz grande sucesso e a mídia volta a prestar atenção nele. Eu acho muito legal a questão dele não querer discutir a sexualidade dele, justamente porque isso é uma coisa secundária. O que é importante na carreira dele é a música dele, e independente do que ele goste ou não. Então ele sempre dá um corte nisso. Tem uma entrevista muito interessante feita há uns 2 meses atrás para o Regis Tadeu, no canal do Regis Tadeu, do Ney Mato Grosso, que ele está lançando um livro. Na verdade não é ele, é um fotógrafo que trabalha com ele, que está lançando um livro conjuntamente com ele sobre dos espetáculos dele. Eu tive o prazer de assistir 2 shows do Atento aos Sinais, porque minha mãe é fanática pelo Ney Mato Grosso, então a gente sempre teve em casa. E eu lembro de ter aquele disco que se abria assim, que ele tá pelado num monte de flor, assim, que era uma capa dupla, se abria, isso era chocante que era aquilo ali. Isso aí foi em 81, aí tem o Homem com H. Então ele tem um monte de músicas que ficaram famosas, fizeram parte de trilha sonora de novelas. E aí eu tive a oportunidade de assistir 2 shows no Ney Mato Grosso dessa turnê Atento aos Sinais. Uma coisa que eu acho muito legal no Ney Mato Grosso é que se você vai para um show do Ney Mato Grosso esperando ver todos os sucessos dele, você vai se decepcionar. Porque ele é um cara que ele não fica reciclando aquele passado dele, fica trazendo aquele passado que fez sucesso. Ele é um cara que sempre ele faz um show pensando em músicas novas, em um trabalho novo. E esse show foi magnífico. Eu fui uma vez no Teatro Bradesco, né? Ali do lado do Allianz Parque, e o outro a gente foi, eu, minha mãe e a Laís, nós fomos assistir no Espaço das Américas. Que banda, que sonzeira. E assim, ele vai trocando de roupa no palco e ele dançando. E eu e a Laís, a gente até brincava, assim, eu quero chegar com 70 anos
dançando como o Ney tá dançando, assim, rebolando com todo o respeito, assim, porque assim, que show, que espetáculo dele dançar, dele interpretar e não perder, não desafinar, não perder o fôlego, fazer tudo aquilo que ele fez. E assim, a produção do show muito legal, muito bonita, com os telões atrás que davam os efeitos. Nesse que a gente foi do Teatro Bradesco, e daí ele cantou Flores Astrais, do Secos e Molhados, tinha uma fonte de bolas de sabão, assim, foi muito legal. Ele tinha uma música nesse show que chama Me Beija, e aí ele desce do palco e as pessoas podem vir para beijá-lo, assim, né? E é muito, muito legal, assim, a intensidade do show. Então, assim, eu já era fã do Ney Matogrosso por ver as apresentações, pelos Secos e Molhados, por sempre achar essa postura dele radical para a música, de romper padrões, assim, romper paradigmas do que as pessoas imaginavam, né? Tem a história lá que eles fizeram a maquiagem primeiro que o Kiss, não é, tá? Isso daí não procede, não. Existe o Kiss, tem prova que o Kiss já usava a maquiagem antes deles. Mas assim, o que eles fizeram, a ideia artística, a capa daquele disco dos Secos e Molhados, como eu disse, aquela outra capa, Flor do Pecado, se eu não me engano, do Ney Matogrosso, né? Então a gente tem um monte de disco de vinil aqui que é da época da minha mãe e é magnífico musicalmente, do ponto de vista da sensibilidade. E é interessante no Ney Matogrosso, aqui por exemplo na pesquisa tem gêneros: MPB, bossa nova, samba, rock and roll, pop rock, rock progressivo, glam rock, frevo, fado, folk, rock e baião. E você vai achar tudo isso. Então a multiplicidade de estilos, o modo como ele é antenado com a música mundial, ajuda demais ao trabalho dele ser tão relevante e tão importante até hoje. De novo eu falo, quando você vai ouvir o disco do Atento aos Sinais, que é um disco que ele lançou para essa turnê, que é do disco do show que eu fui ver, é um disco muito bom, muito atual. Ele tem uma música do Blackberry, ela me trocou por um Blackberry, Blackberry. Essa música ao vivo é magnífica, assim. E a emoção que ele traz na hora de cantar, o modo como ele trabalha essa sensualidade na música. Quando ele toca bolero, ele consegue fazer isso assim de uma maneira assim. E o Ney Matogrosso foi um cara que sempre me fez, mesmo nas minhas fases mais heavy metal, mais metaleirão, assim, né? Que você vai sendo jovem, você vai querendo dar uma radicalizada e querer parecer um pouco diferente. Ele trazia esse frescor sempre para mim. Era um cara que eu sempre gostei de ouvir, mas de ver, assim. E depois de ter visto ao vivo, eu ganhei uma admiração por ele, assim, inimaginável. Foi um dos shows mais interessantes que eu vi na minha vida, assim. E olha que eu vi muita coisa legal já, mas a energia... a única coisa ruim são os shows que você tinha que assistir sentado, né? Mas nesse do Atento aos Sinais, ele termina com um puta de um samba canção, assim, legal, e meio que sai aquela coisa, então termina o show com a galera, todo mundo saindo dos seus assentos, assim, indo em direção a ele, como se fosse aquela apoteose da avenida. É um artista magnífico, que merece o reconhecimento que tem, mas merece muito mais da gente reconhecê-lo em vida, né? E essa entrevista do Regis Tadeu é muito legal, porque ela ajuda a gente a entender a concepção artística dele, assim, né? Ele fala um lance que teve, para quem não sabe, né, eu já falei aqui no canal, quem abriu o primeiro show de todos os Rock in Rio foi o Ney Matogrosso. Primeira apresentação da história do Rock in Rio em 1985 é o Ney Matogrosso cantando América do Sul. Colocando, e aí é muito louco, ele colocando aquela coisa selvagem dele, sul-americana,
para o mundo todo que estava vendo aquele festival e falar: aqui é Brasil. Nós vamos cantar com... Eu sei o que é rock e tal, mas eu sou brasileiro em primeiro lugar, assim, e isso é muito legal. Mas ele é um cara que não fica fechado nesses conceitos. Então o que é legal no Ney Matogrosso é que você pode esperar qualquer coisa vindo dele pela questão da liberdade que ele tem como pessoa, de ser muito bem resolvido em quem ele é e o que ele apresenta. Ele fala assim que ele tinha um pouco de vergonha, ele é o cara que veio do teatro, que ele tinha um pouco de vergonha, assim, que ele é tímido, na verdade. Que é uma coisa que pouca gente sabe. Então quem vê o Ney Matogrosso fala: pô, o Ney Matogrosso é um cara super tímido, mas que na hora que ele entra no personagem dele, no palco, ele se transforma e é um dos maiores performances do mundo. Pena que o mundo talvez vai conhecer o Ney Matogrosso tarde demais. Apesar que na época dos Secos e Molhados eles fizeram muito sucesso na América Central, na América do Sul. Tem apresentações deles no México, assim, e era uma coisa que chamava muito a atenção. Eu acho legal, a Globo vira e mexe e traz, né? Por exemplo, a Sangue Latino, ela apareceu naquela minissérie que tinha da Globo há pouco tempo. Então, vira e mexe, eles conseguem trazer músicas dele para a novela, ou músicas novas. E ele é um cara que ele não se senta no sucesso e fala: ah, eu já fiz, agora fica tocando minhas músicas antigas aí e eu venho requentar essa parada para vocês. Ele é um cara que está sempre querendo trazer coisas novas, produzir, uma mente criativa fascinante, assim. O poema de hoje chama Libertar-se. Deixa eu ler o poema aí, gente. A companhia da solidão causa a falsa impressão de que as coisas não são como deveriam ser. Nos imaginamos e nos perdemos no poderia ter sido. E as suas sedutoras promessas não cumpridas de grandeza, onde a tentadora ideia de todas essas possibilidades começa a sufocar o ego. Agora preso e enterrado em um profundo buraco, escavado aos poucos, pela perigosa mente a tentar inutilmente entender o que não tem explicação. E quando percebemos, em dolorosa surpresa, caminhamos até um lugar estranho, dentro de nós mesmos. Assim acabamos nos perdendo do nosso caminho inicial. E tudo o que queremos é que essa dor cesse de vez. A fácil opção de fechar os olhos, deixando o corpo ascender no sentido contrário ao tomado pela vida, que só anda para a frente, entre seus altos e baixos, em que a dor e o júbilo se completam em paradoxo, para que o dia complete a noite, e as belezas e desafios de ambos nos deem uma mentirosa esperança de que tudo será diferente. E ao abraçarmos calorosamente a necessária depressão dessa inevitável constatação é que finalmente seremos livres, para podermos sorrir de novo, como um dia fizemos de modo pueril, e finalmente sermos felizes, livres de expectativas inúteis. O desprendimento do Ney Matogrosso, ele vai fazer isso. Ele vai ser livre. Ele foi e ele é uma pessoa livre para fazer o que ele quer, criar o que ele quer e deixar a arte dele seguir o caminho que ele acha o melhor. Ele vai ter os seus momentos, os seus altos e baixos, mas ele vai entender, e ele sempre entendeu do que se trata a música, do que se trata o show business, do que se trata o espetáculo. Tanto nas obras que ele cria, particularmente, como as pessoas que ele se conecta e ajuda a criar grandes espetáculos. E aí, você curte Ney Matogrosso? Você ficou surpreso de eu ser fã do Ney Matogrosso? Deixa seu comentário, fala aí o que você gosta do Ney Matogrosso, se você conhece, se você sabe outras coisas além dos Secos e Molhados. Eu vejo às vezes muita gente querer falar dos Secos e Molhados com ele, e ele tipo, ou falar do passado, e ele é um cara do presente para o futuro, e eu vejo que ele fica meio incomodado com isso. Mas é interessante também, porque a gente tem, né, essa curiosidade de entender algo que foi muito marcante para tanta gente. Deixa seu like, seu dislike, se inscreva no canal, passa o vídeo para frente e eu vejo vocês em outro vídeo de Terra Firma Society.